Bem-vindos à 7ª aula do nosso curso completo de LaTeX. Você já sentiu que quer citar um livro no LaTeX, mas parece algo complicado, difícil? Hoje nós vamos desmistificar isso e aprender como fazer referências e bibliografias com facilidade. Estilos de referência e bibliografia. Sabe aquela sensação de estar tentando citar um livro, mas parece que é muito difícil? Pois é, não se preocupe, hoje vamos resolver isso. Referências cruzadas. Você quer que o leitor vá para a seção 3, sem precisar de um GPS. É aí que entra o pacote HyperRef. Ele cria links internos e externos com um passe de mágica. Para ativá-lo, basta colocar no preâmbulo /usePackage HyperRef. E aí você pode ter uma seção, como essa /section, minha seção importante. Você coloca um label, um rótulo, e aí coloca o nome desse label, né? O nome desse rótulo. No caso, sec, minha seção. E aí quando você precisar referenciá-la, basta usar o comando /ref. E aí você coloca nome do seu label. Quando você compilar o seu código, ele vai apresentar o número da sua seção. Isso também vale para imagens e tabelas. Basta adicionar um label e depois chamar com /ref. Então aqui nós temos um exemplo de uma figura sendo referenciada mais tarde no texto com o /ref. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela e o texto no final da página, do slide, referenciando a tabela. Além disso, você pode criar arquivos de bibliografia com o pacote BibTeX. Ele vai te ajudar a criar uma bibliografia e depois você pode referenciar no seu arquivo LaTeX. Então aqui tem um exemplo simples de um livro sendo criado nesse arquivo bibliografia.bib. Você pode perceber que eu coloquei o autor, o título, o ano e até mesmo a editora. Você pode fazer isso também com citações que você queira colocar. Então, se você quiser colocar só um autor e depois citar futuramente no seu texto. E aí depois, no final do seu documento, você pode só simplesmente printar essa bibliografia com o comando print bibliography. Isso vai exibir a lista das referências que você usou dentro do seu texto, automaticamente. Agora, digamos que você queira citar aquele livro. É só você usar /text site e aí usar o exemplo, 2023. Você pode usar também, criar múltiplas fontes. Então você pode criar, além do exemplo 2023, você pode criar um outro exemplo, o outro 2021. E aí isso geraria o seu texto com duas referências. Então quando você tiver mais de um autor, você pode colocar o autor 1, o autor 2. Isso tudo vai ser apresentado no exemplo prático. Estamos aqui no exemplo prático da aula 7. Aqui nós começamos com um exemplo da seção 4. Então, você pode clicar na seção 4 e ele vai te levar para a seção 4, onde tem uma imagem de exemplo. No texto, ele fica como /ref, bem aqui. Aqui nós temos a figura de exemplo. Eu não coloquei nenhuma figura, então ele aparece dessa forma. Ela está sendo referenciada aqui em cima no texto, /ref figura exemplo. Então quando você sobe no texto ali, ele cria a figura 1, e aí se você clica nela, você é automaticamente levado para a figura 1. A tabela, nós temos a tabela de exemplo aqui também. A tabela foi colocado um label nela, e ela está sendo referenciada aqui embaixo. Aí você clica aqui e ele te manda para a tabela. Isso é muito bom e é muito útil quando você quer referenciar algo que está em outra página ou algo que está anterior no seu texto. Então você pode usar essas referências para poder guiar o leitor e deixar o seu texto mais organizado. Agora, como você cria o arquivo bibliografia.bib? Aqui eu já peguei um exemplo, então ele já tem todos os autores que eu consultei. Então, tem vários autores aqui. Mas como você faz para criar esse documento aqui? Eu vou renomear ele por enquanto, só para deixar aqui, assim.
Então, para criar um novo arquivo, você vem em New File, você apaga o nome, escreve aqui, bibliografia.bib. Aí você cria o arquivo. Feito isso, você pode vir aqui, tem todos os autores aqui, todas as suas referências. Aí esse daqui eu já vou excluir, que eu já posso excluir. E aí aqui vai ter a minha... Aqui você pode escrever todas as suas referências. Então aqui tem o criador do TeX, Leslie Lamport, alguns livros de LaTeX. Então, aí quando você coloca eles em citação, você percebe que aqui no seu código ele aparece o seu arquivo. Mas você clica no main e aí ele volta para o seu documento. Então, são documentos diferentes, ó. Aí quando você clica no main, você volta para o seu documento LaTeX. Para citar eles, você tem que vir aqui e fazer uma citação bibliográfica. Aí você pode citar com /text cite, e aí ele vai aparecer aqui, ó, como em Knuth 2. Aí ele já dá o nome, e aí aqui ele já te manda para bibliografia, que aqui embaixo tem um comando dizendo para printar a bibliografia. Então as referências só aparecem aqui assim, porque eu usei esse comando de print bibliography. Se eu não estivesse usando essa citação, quer ver, ó? Se eu apagasse essa citação, por exemplo, aqui, vou apagar ela aqui. Peraí. Apaguei. Compilei. Compilei novamente o código. Ele não aparece mais aqui. E na bibliografia, ele também não aparece, ó, na parte das referências. Porque eu não estou usando ele no texto. Não estou referenciando o autor no texto. Apesar que, nesse arquivo de bibliografia, ele continua aqui. Então, vamos mandar ele de volta. Aí aqui ele cita, inclusive, o autor. Com text site ele cita o autor. E com o site ele cita só o número da citação. Que ele aparece com o número da citação, número 3, Leslie Lamport. Aqui nós temos um exemplo de citação com dois autores ao mesmo tempo, 1 e 4. Um é o Michel Gossens, e aí tem essa citação desse livro deles, e o Frank Mittelberg. Agora é com você. Crie um arquivo bibliografia.bib com pelo menos 3 referências, insira citações no seu texto usando BibLaTeX e adicione referências cruzadas para imagens, tabelas e seções. Muito obrigado.